Doutora Mayra, muito boa noite. A minha pergunta era sobre a sua experiência com CPI, mas que passam aí para a opinião pública a ideia de que o governo está de braços cruzados, está omisso com relação à pandemia. De que forma o governo federal, o Ministério da Saúde, colaboram com governadores e prefeitos aí no enfrentamento à pandemia? Um orgulho enorme de dizer que eu faço parte dessa equipe do Ministério e eu estou desde o início. Eu vim para Brasília ainda no governo de transição. Quando a pandemia chegou, a população brasileira não imagina a dificuldade de nós técnicos, né, que sofremos como a população brasileira. Nossas famílias também adoeceram, nós temos filhos. E, por exemplo, eu que sou de outro estado, eu não residi em Brasília, eu não consegui ao longo desses 2 anos mais quase ir ver minha família, meus filhos, lá no Ceará. Então, assim, nós passamos a trabalhar quase em tempo integral, muitas vezes até domingo à noite, 11 horas da noite, para que nós pudéssemos, além das nossas ações habituais, fazer as ações extraordinárias necessárias para o enfrentamento da Covid. Então, cada secretaria do Ministério teve um papel extremamente importante na área de atenção especializada. Nós passamos a ter uma luta incansável para buscar comprar respiradores para entregar para os estados, né? Conseguir abrir novos leitos, e aí eu sempre faço uma analogia de que entre 2008 e 2018, 10 anos, o Brasil fechou 40 mil leitos no país. E o fechamento desses leitos por governos anteriores foram um dos grandes responsáveis hoje para a gente ter uma desassistência, pessoas que sequer conseguem obter uma vaga para internamento quando elas necessitam. A Covid só revelou para o país a crônica da desassistência crônica do que aconteceu em tantos anos de abandono do SUS. Então, se a gente fechou 40 mil leitos em 10 anos, em um ano de Covid, a gente abriu 19 mil leitos de UTI, né? O Ministério da Saúde pagando as diárias, R$ 1.600 de diária para os estados. E em 2021 foram mais 24 mil leitos. Então foram muitas ações, entregas de respiradores. Na atenção primária, nós tivemos que aumentar todas as equipes do Ministério da Saúde para que os estados tivessem médicos. O programa Mais Médicos, que antes tinha 13 mil médicos, passou a ter 19 mil médicos. A minha secretaria, que trata da educação e do trabalho em saúde, nós criamos 3 programas estratégicos para que a gente pudesse, e com muito orgulho, dizer que o Brasil foi o único país do mundo que conseguiu fazer o maior banco de repositório de recursos humanos do mundo. Nós temos hoje mais de 1.007.000 profissionais da saúde de todas as áreas que foram treinados e capacitados para o enfrentamento da Covid. Enquanto a gente via a Itália, por exemplo, usando policiais civis para socorrer a população nos hospitais, o Brasil tinha uma força-tarefa de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, treinados, gente, em todos os protocolos da Covid, que também eram disponibilizados em videoaulas para todas as categorias da saúde. A ISCTI, Secretaria de Ciência e Tecnologia, buscou a compra de insumos, o famoso kit de intubação Covid, em vários países do mundo, para que não faltasse socorro para aqueles pacientes que estariam nos leitos de UTI. A gente já mencionou, nós abrimos 23 mil novos leitos de UTI custeados pelo governo federal. Então, foram muitas ações. E aí a gente não pode deixar de falar da Secretaria de Vigilância Sanitária, na sua luta pela aquisição das vacinas. A gente tem garantido até o final do ano 580 milhões de doses de vacina para os brasileiros. E às vezes as pessoas não imaginam a logística para que a gente possa adquirir vacinas. É quase um campeonato mundial dos países disputando essas vacinas. A gente tem a logística de distribuição e a gente tem uma logística que nem passa pela cabeça dos brasileiros. Eu preciso garantir a compra de uma vacina que eu tenha a primeira e a segunda dose do mesmo produto para ofertar às pessoas. Então, foram muitas ações. Manaus, no meio dessa pandemia e no meio do caos que a gente vivia em muitos estados, foi para a gente uma das maiores operações de guerra que eu já vivi enquanto médica. O transporte aéreo de 600 pacientes em Manaus, realizado em 4 dias, foi algo que eu nunca
nunca vivenciei na minha vida de médica, a gente tirar pacientes graves de um estado, transportar para outros estados, conseguir profissionais para acompanhar esses pacientes e deixar uma força-tarefa no estado onde aqueles pacientes deveriam chegar para socorrê-los, para interná-los imediatamente, seja na madrugada, seja durante o dia. Então, nós temos uma história para contar ao Brasil de tudo que nós já fizemos em relação à Covid. E aí eu não falo aqui enquanto um ser político, eu estou falando enquanto médica, que é uma experiência grandiosa de ações, não só dos secretários, mas de todos os técnicos do Ministério, que trabalham ininterruptamente até hoje para que a gente não deixe de oferecer à população aquilo que é necessário.